Está no caminho, não é exatamente, mas muito obrigado pela participação. Agora quero ouvir do lado direito aqui, quem tem uma hipótese. O rapazinho da primeira fila. Seria porque a célula você digeria glicose quando você entrar na célula e aí ela não produz ATP? Ele utilizou dois conceitos muito interessantes. Ele falou que, de uma certa forma, então, como a célula não consegue captar a glicose, ela não consegue produzir ATP. E é exatamente esse o caminho. Então, se você não tem a insulina, como que eu vou conseguir colocar a glicose para dentro da célula para poder gerar o ATP? Mas por que então que a pessoa ficaria com fome e cansada sempre? Eu acho que você tem que comer mais, porque você não consegue fazer a digestão. E aí você tem que comer para absorver uma quantia baixa. E qual que era a última questão? Qual que é porque você fica a cansado. relação entre você ter diabetes, estar sempre com fome, mas sempre cansado? E você Então, fica come, sempre tá cansado porque você não consegue digerir bem. Foi usado aqui um conceito que eu vou ter que corrigir, que está errado, que você não consegue digerir bem. Eu falei que a digestão ela ocorre para poder digerir as macromoléculas, lá que ocorre lá no estômago, e vai ser absorvido no intestino. E a diabetes não tem nada a ver com isso. Com a falta de digestão ou difícil digestão, não tem nenhuma relação. E sim uma relação da insulina com a glicose. Então, o que pode ser melhor associado seria, então, a falta de insulina e, consequentemente, menos glicose. Desculpa, mas você falou da digestão e depois? Não, era exatamente isso, porque tem uma dificuldade na quebra. Não tem. Não tem? Não tem. Então, na absorção. Então já está errado. De uma certa forma, sim, porque a digestão é normal, a questão é como que a glicose vai entrar para dentro da célula. Esse é o conceito, então, que nós temos que ter bem fixados para entender o diabetes. Os processos digestivos são perfeitamente normais. O que tem uma complicação é você tentar colocar a glicose para dentro da célula. E, consequentemente, como ele falou, vou ter menos ATP. Mais alguém? Tem uma ideia? Posso matar aqui a charada? Por causa que já que a glicose ela fornece energia para o organismo, e ela não é absorvida pelo organismo, então por isso que dá o cansaço, por causa que você não tem de onde tirar energia. Agora, o fato de você ficar com fome é por causa que o organismo ele precisa de um carboidrato para poder produzir energia. Por isso que dá fome para você consumir alimentos. Perfeitamente. Parabéns. Perfeito. Então, como foi muito bem respondido, conforme nós não temos a insulina, nós não temos a chave que abre a fechadura e permite a entrada da glicose, eu tenho baixas quantidades de glicose no interior, e como eu disse, a glicose é importante para que a célula possa produzir ATP e gerar energia. Então, se eu não tenho glicose dentro da célula, eu vou estar sempre cansado, uma vez que eu não vou ter energia para desenvolver as minhas atividades. Então, eu como muito, mas eu nunca tenho energia. E eu tenho muita fome porque o meu organismo ele não consegue entender que eu acabei de comer. Ele quer ter energia para poder desenvolver as suas atividades. Então, imagina o cérebro sem glicose. O cérebro consome em torno de 1/5 de toda a glicose circulante. Imagina o cérebro sem glicose, ele não quer nem saber se você acabou de comer, se você está querendo fazer qualquer outra coisa. Ele quer glicose dentro dele. E um dos mecanismos que ele faz é nos dar não a saciedade, mas sim a vontade de comer a todo momento para que a gente possa suprir essa falta energética. Porém, é um mecanismo infinito, porque você come achando que vai saciar a fome, a glicose não entra, você fica cansado, o cérebro não entende o que está acontecendo, fala para você comer, então você fica sempre nesse ciclo de comer e, infelizmente, jogando fora energia, uma vez que o organismo não consegue reabsorver sempre essa glicose, você elimina essa glicose na urina. Ok? Muito bem respondido. Então, já que nós sabemos, basicamente, qual é essa relação da insulina, da glicose com o diabetes, como que vocês acham que eu posso fazer um diagnóstico do diabetes? Será que se eu pegar uma amostra sanguínea e ver a quantidade de açúcar, de glicose que eu tenho no sangue, eu consigo responder isso? Sim. Então, o diagnóstico ele é dividido em duas vertentes. Um diagnóstico clínico, que depende do contato paciente-médico, e um diagnóstico laboratorial, onde amostras sanguíneas são utilizadas para se avaliar a taxa de açúcar no sangue. Okay? Então, no clínico, basicamente, ganho ou perda de peso muito acentuado, poliúria,
escrito errado, poliúria, que é um termo mais chique para se falar, uma alta frequência de ir ao banheiro para urinar,